Boa tarde a todos. Não sei se vou conseguir em meia hora falar a lição de casa toda que eu fiz, mas Júlio falou da depressão ontem no hotel e eu fiquei muito preocupado com a missão que me foi passada aqui com esse convite honroso, porque as mudanças são muitas, muito impactantes, e eu dedico a minha vida inteira à primeira instância. Eu sou juiz daquela safra que fica 12 anos como substituto, então eu estou há 10 anos como titular e sou centésimo da lista de titulares, então a gente é muito formado pela visão de mundo, então a minha visão é de primeira instância e assim será durante todo o tempo, eu acredito. Então, eu trouxe muito material pensando na primeira instância, mas falando com uma plateia muito seleta como os senhores. Mas eu preciso fazer alguns agradecimentos rapidamente antes. Ministro Dalazen, pela confiança, pelo convite que foi feito. O professor Estevão Malê, para quem não sabe, foi meu orientador no doutorado, orientador do Marcos Fava e orientador do Júlio César. Então, pouca gente pode se gabar dessa safra que gera lá na Faculdade de Direito Largo São Francisco. E é uma honra ser colega dele hoje, depois de ter sido orientado. A gente teve uma harmonia muito grande. Defendi o mestrado em prescrição, o doutorado em execução. E eu me lembro, por uma pequena diferença de dias, o doutorado foi defendido em dezembro de 2007, num aperto para defender no Natal, e abriu o edital de concurso da São Francisco em 2008. Se eu tivesse esperado o prazo regimental, não poderia ter me candidatado ao concurso em que eu viria a obter êxito em 2008. E nunca tive a oportunidade de agradecê-lo publicamente pela serenidade, por esse jeito bastante inteligente de conduzir os trabalhos, né? O ministro Dalazen não me conhecia, fez o convite, eu fiquei muito preocupado com o convite, perguntei para o Marcos Fava, que é meu vizinho de parede lá na Barra Funda, né, se o convite era para valer, e ele falou assim, que ele não podia correr riscos, então ele gostaria muito de que eu me empenhasse em torno dessa visão do novo processo civil. Eu agradeço muito o Marcos, não sei onde ele está agora, mas cumprimento-o pelo voto de confiança. Os ministros presentes aqui, reverencio a todos. Eu sempre estudei muito as OJs e as súmulas nos cursos preparatórios para concurso, mas agora, com a confiança do ministro Levenhagen, assumi a comissão de efetividade de execução em abril de 2014. Passei a estudar ainda mais a jurisprudência do TST, fazendo um trabalho ali insano de procurar a execução trabalhista no recurso de revista, que a gente já sabe que vai ser pouco, mas, sobretudo, no recurso de embargos. Tenho conseguido, com a ajuda da Comissão de Jurisprudência, do ministro Renato Lacerda Paiva e demais ministros, a servidora Eveline, lá a gente tem conseguido arranjar alguns acórdãos de execução. Então, nós estamos no informativo número 4, para quem não está familiarizado, aquele informativo maravilhoso, que é uma grande fonte de estudo, que está no número 85, 86, 87, Agora nós temos uma frente só de execução trabalhista, e está no número 4, porque não é fácil de encontrar. Agradeço muito a confiança do ministro Levenhagen, espero levar adiante essa bandeira da execução pelos próximos anos, aí quiçá. O ano que vem queremos nos reunir sobre execução trabalhista, então, inclusive, a palestra de hoje já puxei a sardinha para a execução trabalhista e fui procurar o que o CPC pode nos ajudar e o que nós teríamos que fazer frente a esse embate de algumas medidas lá nos atropelarem. A solução que eu encontrei para alguns dilemas que eu vou compartilhar com os senhores é pegar a origem, é pegar a CLT. Estou em sintonia com o que o professor Estevão e o Júlio César mencionaram. A gente aprende muito no ombro dos gigantes, reavivando os estudos lá dos anos 70, quando eles sofreram os impactos. Eu não trago respostas, mas sim algumas inquietações. Essa seria a palavra mais correta. Gostaria, finalmente, de cumprimentar a seleta plateia. Tive a oportunidade de encontrar amigos queridos de muitos regionais, e nós estamos sendo televisionados, né, para todas as EJUDES, e eu já me comuniquei ontem em São Paulo, fiz as audiências, assisti a palestra do professor Didier de manhã. A sala lá em São Paulo está bem cheia, por sinal, preciso mandar os meus cumprimentos lá para a EJUDE da 10ª região. E a semana que vem, para terminar a minha propaganda, é a semana de execução nacional. Nem todos os regionais aderiram enfaticamente, mas a semana foi prevista para setembro de 14, de 15 e de 16. Eu faço votos que leiam
o ato 117, que já prevê o dia 21 de setembro de 2015 como a nova semana de execução e 19 de setembro de 2016, porque a ideia é fazer as pautas só de execução naquelas semanas vindouras. Essa semana foi prevista em abril para setembro, e nós sabemos, pela dificuldade do nosso cotidiano, que nem sempre é possível preencher lá os espaços das audiências, né? E, finalmente, eu gostaria de dizer que essa visão de primeira instância que eu vou falar agora é uma visão neutra e que, evidentemente, não objetiva contemporizar os eminentes professores de processo civil que estiveram aqui ontem e que me antecederam, têm uma visão própria do processo civil, mas eu sou uma pessoa profundamente envolvida e apaixonado pela CLT, então a gente é formado por essas visões, então, portanto, a CLT terá prioridade no meu enfoque. Eu chamei de novos rumos, rapidamente, a expressão, porque nós vamos passar por umas trovoadas. Nós vamos passar aí por uma época turbulenta, como Júlio falou, a respeito de ter que reavivar discussões que a gente já julgava superadas. Então, eu começo com o velho 769, a gente não gosta dele, tem uma redação sofrível, mas é a nossa âncora, é a nossa tábua de salvação. Eu gostaria de lembrar a plateia seleta, que não precisava desse recado, que a palavra que ela aparece é casos omissos, não é uma palavra jurídica, é uma palavra com um conceito aberto, que pode tanto ser omissão do próprio instituto, como pode ser omissão de uma concretização. Daí o uso das expressões subsidiariedade e complementariedade ou caráter supletivo, a que já se referiu o palestrante anterior. A palavra, portanto, nos dá uma certa liberdade. Outra lembrança é que ali não está escrito CPC, né? A gente memorizou que ela está escrito CPC, mas está escrito as normas do direito processual comum em geral. A gente encontra processo na Lei de Ação Civil Pública, no Código Civil, vou falar do artigo 50 do Código Civil, encontra no Código do Consumidor e assim por diante. E a subsidiariedade é do direito processual do trabalho, não da CLT. Então, a gente tem que dar uma valorizada naquelas leis que orbitam em torno da CLT e que muitos ignoram. O Decreto-Lei 779, a Lei 5584 de 70, a Lei 7701, que revolucionou na divisão do TST, a gente se esquece. E lá existem soluções criativas, interessantes, que agora vão ter que ser reavivadas. A gente vai ter que desenferrujar os nossos manuais a esse respeito. E, como o Júlio falou, lembrar que o 889 tem regra própria. Na fase de execução, mandar buscar a Lei de Execução Fiscal. Esses dois dispositivos estão lá soltos na CLT e agora eles vão ser chamados para a linha de frente de um debate que se avizinha muito complexo. Eu vou tentar explicar assim, o tamanho da minha inquietação. O ministro Luiz Fux proferiu uma palestra magnífica em São Paulo, no dia que a lei de falência fez 5 anos. Eu estou muito ligado ao processo da VASP, que eu coordenei lá em São Paulo, perdi muita saúde lá na 14ª Vara, e eu me envolvi muito com o pessoal da falência, lá, os 2 eminentes juízes que coordenavam a falência no Fórum João Mendes. E o ministro Luiz Fux estava alucinado com o anteprojeto, a relatora Tereza Vanbier. Então, no 5º aniversário da Lei de Falência, que, portanto, é junho de 2010, eles fizeram, no meio do Congresso de Falência, eles fizeram uma defesa apaixonada pelo anteprojeto, porque eles estavam depositando, naquele momento, com o beneplácito, lá, com o apoio do José Sarney, que viria a ser o subscritor. Então, ontem o professor Didier mencionou que temos que ter cuidado com a memória, porque nós estamos na memória com o anteprojeto ou, quando muito, com o viés que o Senado imprimiu. E já temos o substitutivo da Câmara. Então, por isso, embaralham os artigos, Eu procurei o máximo possível rastrear os 3. E, na minha apresentação, 80% são coincidentes. Mas existem algumas mudanças expressivas. Pois bem, olha só o que vai acontecer. Talvez até na tinta vermelha aí fique mais fácil. No anteprojeto, fala-se expressamente que o CPC é aplicável ao processo do trabalho, no anteprojeto, que não é lei, portanto, e que, quando muito, no futuro, servirá como uma interpretação histórica, talvez, né? Então, aparece penal, eleitoral, administrativo e trabalhista. Aí tem polêmica que não acaba mais, porque não se sabe, o penal talvez não deveria estar ali, para muitos administrativistas não existe o processo administrativo. Então, essa expressão ela já nasce polêmica de ponta a ponta. E eles afirmam serão aplicadas supletivamente. Bom,
A presença do trabalhista aí gerou bastante polêmica se ele estava afrontando o 769. O que vai acontecer? Nós teríamos que, para a gente advogar o 769, a gente vai ter que dizer que ele é norma específica, porque ficarão 2 dispositivos com redação harmônica, mas só o 769 lembra do valor, do caráter axiológico, da celeridade. Eles não vão falar de celeridade e de efetividade. É uma afirmação. Aplica-se. Então, modestamente, no meio daquela assembleia gigante de juízes de falência, eu perguntei ao ministro Luiz Fux, foi de caso pensado que se colocou esse dispositivo, ou foi sem querer, ou foi assim um reforço de argumento? Ele disse que foi de caso pensado, porque a comissão chegou ao entendimento, trata-se de anteprojeto, de que era para acabar com... Na verdade, ele é uma pessoa educada, ele não ia falar acabar com o processo do trabalho, mas para acabar com a divergência, para acabar com a existência de múltiplas possibilidades de aplicação. Então, foi de caso pensado e o objetivo era aplicar determinantemente, não levando em consideração valores, efetividade, aquela expressão final do 769 que eu propositalmente pulei, que todos conhecem, exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse título. Então, isso me assustou na época, deixei o anteprojeto de lado e fiquei preocupado por que destino ia ter. A partir dali, eu não parava mais de falar do artigo 14. Doravante, a gente vai chamar de 15, porque vai mudar, mas eu não parei mais de falar do artigo 14. Onde eu ia, eu falava, cuidado com o 14, cuidado com o 14, porque daqui a pouco amanhece morta a CLT. É isso, porque se for mesmo interpretar da forma... de aplicação determinante, nós não teríamos mais razão de ser como uma justiça especializada. Teria que fazer uma construção bem complexa para dizer que nós somos tributários das normas de direito material do trabalho, que tem assimetria, que vem de uma origem histórica, até chegar ao pobre coitado lá do 896, do 888 e dos demais. O Senado tirou a palavra trabalhista. Está ali. Agora é o artigo 15. Então, doravante, quando eu falar Senado, é o projeto de lei do Senado 166. Nas disposições... Oi? Nas disposições, eles tiraram a palavra trabalhista. Penal, eleitoral, administrativo. Então, algumas pessoas pensaram assim, eu acho que a maioria da plateia deve pensar assim, tirou a palavra trabalhista, suavizou, voltou para o 769. Olha só o que o eminente professor Cássio, não sei se já está na plateia, que vai me suceder aqui, olha só... Onde foi parar a discussão? O eminente professor Cássio Scarpinella Bueno publica um comentário dizendo assim, o texto aprovado no Senado nada fala sobre o processo do trabalho, o que, portanto, ele interpretou como caráter abrogatório do 769, porque ele interpretou assim, para penal, eleitoral administrativo, aplica subsidiariamente, para o trabalho, aplica integralmente. Então, foi o contrário. Não, desculpem, eu não sei nem se o professor já chegou, eu estou comentando com vocês onde pode parar a interpretação. Por causa da interpretação histórica. Se tinha e tiraram, tiraram porque foram cordiais ou tiraram porque era para aplicar integralmente, né? Então, me chamou muito a atenção que a gente acha que está indo, né? Assim, tirar a palavra trabalhista, vamos ver onde... E uma pessoa do processo civil, né, da estatura do professor Cássio, interpretou como sendo o caráter abrogatório. Então, o que a Câmara fez? Repôs a palavra trabalhista. Vai que alguém achasse que a falta da palavra trabalhista era falta. Por isso, o professor Estevão me perguntava qual que está em vigor. Na verdade, mais ou menos, estou fazendo na cronologia, porque o anteprojeto é lá dos doutos, de 2009, foi depositado em 10, o Senado fez a intervenção, né? O professor Didier já falou bastante disso. E a Câmara termina os trabalhos, então, em 2014 e manda, dia 26 de março, o professor já falou disso, e manda em 2014 para o Senado. Então, hoje, o artigo 15, hoje não, né? Quer dizer, o artigo 15, no projeto da Câmara, que é 8046, repõe a palavra trabalhista, faz a adequação dos advérbios de modo ali, que o professor Júlio falou, supletivo e subsidiariamente. Até aí, a gente já vinha navegando nesse sentido. Um pouco subsidiário, um pouco supletivo, de acordo com o tamanho da encrenca. E aí, escreve a palavra trabalhista de novo. Colocou a palavra trabalhista para o bem ou para o mal? Para aqueles que acharem, vejam só a situação cerebrina que nós estamos agora. Se tirar a palavra trabalhista, alguém pode achar que é rolo compressor. Se puser a palavra trabalhista, não tem ali o valor, a axiologia, não tem ali a incompatibilidade. O 769 vai ficar refém dessa situação. A gente vai ter que valorizar o 769. O senador Álvaro Dias
do Estado do Paraná, conhecido nacionalmente. Ele ficou preocupado, pelo que eu li das emendas, ele está muito bem assessorado do ponto de vista trabalhista, não sei se a própria assessoria legislativa da nossa casa, não sei quem. E ele disse assim, se prevalecer o artigo da Câmara, SCD é substitutivo da Câmara dos Deputados. As normas de processo civil serão necessariamente aplicadas em todas as hipóteses de omissão da trabalhista, sem que seja ferido o requisito da compatibilidade e o arcabouço principiológico que norteia o processo de trabalho. Essa frase é bonita, né? Não se levará em consideração o arcabouço principiológico. Então, o senador apresentou uma emenda. Não me cabe falar disso, mas não sei se vocês vão se lembrar, acho que foi falado ontem, que agora não cabe subemenda e começar tudo de novo. Agora é o tudo ou nada, porque já é a casa originária, foi para a casa revisora, e agora é a casa final que vai ou racha. Então, tem uma previsão no regimento interno que fala que tem que votar em bloco e que o voto não pode ser para adulterar. Se der para se comportar de visão cômoda do artigo, então dá para tirar ou pôr. Eu não sei nem mesmo se não vão considerar que a reinserção, se a retirada da palavra trabalhista não é adulteração do espírito que a Câmara tinha dado. Então pode ser até que bloqueie, mas isso não é da minha alçada, né? Pode ser que o senador não consiga emplacar essa reescrita do 15. Então nós teremos que conviver. Aqui. Nós teríamos que conviver, então, com essa redação, aparentemente ficará como a final, se o Senado não mudar e se não houver veto da presidência. Não sei se também o quanto foi falado disso, mas nós ainda estamos com uma lei em gestação. Se prevalecer, então, esse artigo 15, tal como se encontra, a única ideia que me ocorre é dizer que o 769 é lei especial, porque, do contrário, nós não teremos por onde correr a julgar pelo espírito do que o ministro Luiz Fux dizia, como coautor do anteprojeto, de que era deliberado para aplicação integral. Então, teremos que conviver com isso devido à apresentação agora em 3 partes. Eu autodenominei aí moderadas, capciosas e complexas. E terminarei com a execução, que não poderia deixar de falar um pouco de execução aqui. Mas isso tudo é uma percepção subjetiva, porque eu vou abrir agora as moderadas, e aí certamente algumas vão considerar capciosas, né? Assim como quando eu chegarei nas complexas, alguns vão dar de barato, né? Mas vamos ver. Se o juiz dá aula numa faculdade, ele se torna impedido para julgar aquela faculdade. Certo? Isso não tem previsão expressa, acho que é uma medida simples, eu chamei de moderada, é uma nova forma de impedimento. Doravante, não posso mais julgar os processos da USP. Pronto. Aliás, é muito tranquilo, é muito adequado que assim seja. Sempre me constrange ter os processos da USP na mesa de audiência, procuro lidar da maneira mais ética possível, convidando o juiz auxiliar a apreciar a matéria, mas eu acho que é uma medida moderada. O juiz passa a ser impedido se tiver parente no escritório, ainda que não tenha o nome dele na procuração. Isso é uma polêmica muito comum em São Paulo, com aqueles escritórios de 2.000 pessoas, depois fica se sabendo que a irmã do juiz era chefe do civil e não do trabalhista, e gera uma... O juiz tem que ser honesto e parecer honesto. Então, esse impedimento vem para o processo do trabalho. O Júlio falou, nós fazemos uma mescla dos 134 com 135. Né? Se o juiz considerar que a causa é de alta complexidade, ele pode alterar o prazo e a ordem. Na verdade, de certa forma, a gente já faz isso com o 765, lembrando, por exemplo, o caso da perícia. Às vezes o quesito é primeiro da reclamada, depois do reclamante, de acordo com as peculiaridades, mas isso se torna oficial, inclusive para a mudança de prazo peremptório, que acho que era o sonho de alguns de tentar mexer. A publicação no Diário Oficial pode ser em nome de uma pessoa jurídica, acho que é salutar, vão se organizar melhor, em nome da Sociedade de Advogados. Deve ter sido muito falado aqui de tutela de evidência e tutela de urgência, quer dizer, nós não precisamos que o trabalhador necessariamente comprove que ele tem desespero, porque a verba rescisória não, é verba rescisória, tutela de evidência, já tem os documentos, a rescisão não foi paga, nós não precisamos somar com aqueles requisitos que a gente conhece como tutela de urgência, do desespero, da fome, da falta de dinheiro. É a tutela de evidência, ponto. Vejo isso com bons olhos em inúmeros casos que nos afligem no dia a dia. A reconvenção
desaparece com este nome. O professor Didier tem um artigo que comenta que o conteúdo continua, então não adianta a gente ficar tentando procurar grandes novidades, mas o pedido contraposto se torna mais valorizado. E acho que no processo do trabalho isso vem a calhar, porque faz com que na mesma peça processual o devedor já se manifesta, sem precisar de peça em separada. Para nós, de certa maneira, isso já vinha acontecendo também. Eu coloquei a expressão expansão do pedido contraposto em respeito ao professor Didier, quando ele lembra que o fato de mudar o conteúdo não significa necessariamente que mudou o instituto, salvo engano. Depois a gente pode comentar isso. A universalização, eu usei a expressão universalização do amicus curiae no sentido de a própria primeira instância poder evocar. As pessoas que aqui me escutam, que já vivenciaram grandes ações civis públicas, sabem da aflição de ter que tomar uma decisão na solidão do gabinete, né, com aquelas matérias que fogem ao nosso alcance. Fico muito à vontade para falar, porque no doutorado a minha matéria é saúde e segurança do trabalho. É dificílimo a gente julgar aquelas ações de amianto, aquelas ações de elementos cancerígenos, sem ter uma informação mais adequada. Só as informações do reclamante e da reclamada, né? Ainda que seja o Ministério Público do Trabalho. Já imaginei uns 10 casos lá na 88ª Vara, em que entidades idôneas poderiam colaborar. O número 8 é o nosso dia a dia na primeira instância. O devedor diz, não sou eu o empregador, mas eu sei quem é. E o empregado concorda. A gente faz uma ginástica tremenda para tentar fazer uma intervenção de terceiros e falar que aí juiz mais rigoroso não permite. O CPC traz lá uma previsão de correção do polo passivo. A Câmara parece que deslocou para intervenção de terceiro, mas eu coloquei a forma mais simples possível, não coloquei números de artigos, mas é só para a plateia refletir, que são dispositivos muito afetos ao nosso dia a dia, fazer uma correção consensual do polo passivo. A tese de doutorado do Gustavo Felipe Barbosa Garcia é isso, ele chama de integração ALIDE, que não é nem intervenção, nem isso, é porque nós vivemos um polo passivo. Às vezes vocês não têm uma impressão que o polo passivo é amorfo, ele não tem uma forma, ele, às vezes não tem cor, não tem cheiro, ele é atividade econômica, né? Não é exatamente uma pessoa jurídica. A remessa necessária, me permitam uma digressão, porque depois vai voltar lá no fim. O TST, desde sempre, aceitou aplicar as novidades do processo civil para, vamos dizer, restringir a remessa necessária. Talvez ela não se justifique mais, é oriundo do século XIX, o Supremo já foi chamado a se manifestar várias vezes, se foi recepcionado pela Constituição de 88, as autarquias, os Estados-membros estão todos organizados com procuradorias, e o reexame é duro na queda, ele não desaparece. Mas, para não afrontar os deuses, eles puseram uma limitação numérica ao invés de eliminar. E a delimitação é expressiva. Eu acho expressiva. 1.000 salários mínimos, eu fico meses sem ter uma ação de R$700 mil. Então, é possível que aqueles casos da União, para a nossa área trabalhista, com a prescrição quinquenal, com os salários modestos, nós estejamos assistindo ao desaparecimento do reexame necessário. Prefeitura vai dar trabalho. Porque prefeitura é freguês habitual, vários colegas da 15ª estão aqui, as prefeituras com aqueles passivos enormes, R$70 mil. Mas tá bom, não, 70 mil, tá certo, sem salários mínimos de hoje. Mas é um início, R$70 mil, talvez numa ação coletiva vai dar algum trabalho. Então, eu faço votos que o TST, dentro da súmula 303, né, que aplicou o 475 quando ele foi reformado, sem letras, o 475, quando foi restringido o reexame, dizendo que não cabe reexame em havendo súmula, por exemplo, nós temos o Decreto-Lei 779, que, se for levado ao pé da letra, teria que ter reexame de tudo, sobre tudo, a todos os instantes. Mas, na hora, eu me lembro bem, saiu o artigo doutrinário dizendo que nós deveríamos liberar o reexame, não seguir a limitação do CPC. Agora, nós temos um desafio, então, para o TST. Se aplicou aquela restrição, essa restrição me parece benéfica e ainda mais afeta ao processo do trabalho. Bom, eu demorei para achar esse adjetivo, ficou sendo capciosa porque foi a palavra que me ocorreu. Vamos ver. Não se computa prazo de 20 de dezembro a 20 de janeiro.
Nós temos recesso próprio, temos o TST, depois de muita discussão, chegou à conclusão que o recesso deveria suspender, porque pela lei era considerado feriado, mas tem característica de férias. Se a gente corre o risco de criar um outro recesso. Eu não sei como vai ser compatibilizado isso, ou simplesmente dizer que não aplica, que nós temos recesso e temos regra própria para suspensão. Se o objetivo era dar um refresco para os advogados, que é isso que aparece na exposição de motivos, nós já temos um refresco, só que o refresco nosso é menor do que o dos outros, né? Vai ficar sendo. Né? Agora, e contar só dias úteis? Esse item, acho que está um pouco mais fácil para nós afastarmos por causa do 775. Aí vem a parte final, daqui a pouco chega. Tem que revalorizar, a gente nem lembra do que está aqui. O 775 eu ainda lembro porque ele é pegadinha de concurso. E eu sempre falo para os alunos que tem que lembrar que lá está escrito contínuos e irreleváveis, não é assim? Na redação original. Os prazos são... exclui o dia do início, não sei o quê, e são contínuos e irreleváveis. Então, quando o CPC afirma que só contam os dias úteis, nós vamos ter uma colisão e nós temos regra própria que, de certa maneira, também atende à celeridade. Essa carga rápida, a minha diretora de secretaria está desesperada. No projeto do Senado, consta direito à carga de 2 horas, independentemente se o prazo é comum ou se tem procuração. É a carga rápida. A Câmara amplia para 6 horas. Por isso que eu coloquei ou 2 ou 6, dependendo do projeto. Assim, não é tão rápida, né? O Xerox é um pouco mais fácil hoje em dia. Mas eu tenho a vara de papel, né, gente? Mas tudo bem, tá bom. Serve de consolo, o eletrônico vai acabar com esse problema. Está bem, vamos pensar grande. Agora, esse item do MPT nos interessa, o prazo peremptório de 30 dias. A nulidade passa a ser não intimar o MPT. A nulidade não é mais não ter o parecer. Se passarem os 30 dias, o processo prossegue e a sentença pode ser proferida. Isso não é MPT, Ministério Público, né? Eu que estou imaginando o MPT. Audiências de 20 em 20 minutos, se for de conciliação, de 45 em 45, se for de instrução, e a Câmara passou... Calma, eu tenho solução para isso. A Câmara passou para 60 minutos. Deixa eu falar logo, porque ali está só do Senado. Na Câmara, o espaçamento mínimo é de 1 em 1 hora para fins de instrução. Bom, eu falava disso ali rapidamente com os juízes auxiliares da presidência. Nós não temos dispositivo de intervalo mínimo, mas nós temos o dispositivo da hora de início e da hora de término. A CLT tem aquele artigão lá das 6 às 20 e tem audiência das 8 às 18. Então, nós temos regra que norteia, e as 5 horas máximas para não sobrecarregar. Acabou. E depois também, as premissas sobre as quais se assentam esses dispositivos são totalmente diversas. Eles não têm audiência na espinha dorsal. O DNA deles não é formado por audiência. Nós temos audiência em 95%. Era 100% até a emenda 45. Eles podem se dar ao luxo de fazer de 1 em 1 hora. Se nós fizermos de 1 em 1 hora, desculpem minha franqueza, acabou. A 88ª vara faz 32 audiências por dia, 16 de manhã, 16 à tarde. Isso não é raro de acontecer por aí afora. Nós temos que ter hombridade para não deixar as pessoas esperando, trabalha com 2 mesas, matéria de direito é feita audiência em pé, vê os acordos, mas isso é do nosso cotidiano, nós sabemos que isso é difícil de ser mudado, não vai ser mudado pela regra do espaçamento das audiências. Se isso for transformado em obrigatório, a pauta tranquilamente vai para 2017. Pergunta diretas às partes, que já foi falado aqui ontem, e instrução secundária do juiz, isso para mim está tranquilo com 820, que o Júlio César mencionou. A pergunta é feita diretamente pelo juiz. Nós temos audiência fervilhando. A prova testemunhal é a prova mais usada, é a prova que sobra para o trabalhador, é a prova dentro do princípio da primazia da realidade. Nós não podemos nos comparar com as audiências do cível, que tem pontos específicos. Nós temos cumulação objetiva na petição inicial de 40, 50 pedidos. Não é raro isso. Vocês sabem que o alfabeto é insuficiente para o rol de pedidos. Do ponto de vista do cível, isso não é realidade. Então, uma audiência de 1 hora com um comentário, talvez tenha até a ver com o que o Júlio mencionou sobre um caráter mais dinâmico, mais democrático, mas não para nós, com o desespero para dar conta dessa demanda.
A distribuição dinâmica do ônus da prova não assusta. De certa maneira, nós já fazemos, houve muito debate sobre o Código de Defesa do Consumidor. Aptidão para a prova, uma expressão que se introduziu no nosso vocabulário e não foi mais retirada. Nós trabalhamos isso com naturalidade. O que pode ser capcioso é o que o professor Estevão falava de gerar uma certa nulidade, porque não avisou antes, porque colheu a prova testemunhal da empresa depois, né? Eu sugiro, ministro Dallazem, um evento só de ação rescisória, se o código for aprovado. Porque imaginem, não sei, os ministros da SDI 2 que estão me ouvindo, ação rescisória por prova nova. Por prova, que a prova nova não é documento novo, porque isso já vai dar trabalho. Ação rescisória por documento novo vai dar um trabalho maior, porque está escrito cuja falsidade foi comprovada, ou cuja falsidade possa ser comprovada na ação rescisória. Já vai dar uma frente de batalha. Mas prova nova, prova de que a pessoa, cuja existência a pessoa ignorava. Já estou imaginando os meus fregueses, dizendo que não sabia que tinha uma testemunha ocular, ou que não sabia que tinha um documento da ata da reunião, e a ação rescisória vai se tornar um recurso cotidiano. Já o é, né? E nós estamos reféns disso, porque nós não temos ação rescisória. Aí não sei como que eu poderia dizer que nós esgotamos a matéria de ação rescisória. Essa ação rescisória, desculpem-me assim interromper, mas ela fica uma sugestão de um evento inteiro para discutir a nova roupagem. Agora, 3 ou 4 pessoas ontem me perguntavam o que eu ia falar sobre a fundamentação exauriente de que foi falada ontem, né? Eu trouxe aqui algumas modestas sugestões, mas essa é a parte talvez mais delicada para não ferir nenhuma sensibilidade. O Senado aprova, então, a disposição que não se considera fundamentação se não tiver esses 4 requisitos. E a Câmara ainda acrescentará mais 2, já deve ter sido falado aqui. Temos que, então, não podemos fazer indicação ou paráfrase do ato normativo. Essas daí são fundamentações um pouco sofríveis, nós sabemos disso, mas, às vezes, no dia a dia, naquela enxurrada de planos econômicos, é comum uma sentença ser feita de uma maneira mais sintética, né? Olha o inciso 3º. Essa chega a ser até engraçado, né? Não vale fazer uma fundamentação que se prestaria a fundamentar qualquer sentença. Eu até imagino o advogado, quando inseriu isso, o desespero que estava para falar não vale fazer um recorte e cola tão indiscriminado, né? Agora, no inciso 4º, eu tenho mais 5 minutos, não tenho, ministro, que eu queria apresentar. No inciso 4º está escrito que tem que enfrentar todos os argumentos que seriam capazes, em tese, de infirmar. Aí eu acho que será até mais fácil, que o juiz vai dizer, os outros estão prejudicados, que, em tese, não são capazes de infirmar a minha convicção. Mas não é. A justa causa. A justa causa, não aparecem lá 20 ângulos, eu falo, não foi grave o bastante. Essa é uma percepção da justa causa, a gente convive com isso. Ou ao contrário, considero que a justa causa foi grave o bastante. A imediatidade, neste caso, é secundária, a gente não vai conseguir sobreviver a essa pletora. E eu queria lembrar do 832. O 832 faz parte dos que a gente não lê. Aliás, o 832 voltou ao cartaz por causa do INSS, tem introduzido aqueles incisos lá no final. Mas o 832, professor Didier, respeitosamente, o 832 menciona que a fundamentação nossa é sintética e é suficiente que demonstre a apreciação das provas, os fundamentos e a respectiva conclusão, a menos que a gente pegue o espírito do ministro Luiz Fux e diga que aplica integralmente o CPC. Mas eu vou valorizar o 832. Nós não temos condição, nas verbas rescisórias, as funções pré-processuais que a gente faz no dia a dia, baixar a carteira no dia a dia e fazer um tratado a respeito de por que eu baixei a carteira. É o 832 caput, basicamente, né? E ali, me desculpe, mais uma provocação. Não está na tela que a Câmara acrescentou inciso 5º e 6º para dizer que, se não acompanhar súmula, tem que dizer por que não acompanhou súmula, e, se acompanhar, tem que dizer por que acompanhou. Ora, nós temos, o TST tem uma dignidade, uma tradição de fazer as orientações jurisprudenciais há mais de 15 anos. Elas correm paralelamente às súmulas, elas têm uma razão de ser, têm maior flexibilidade, o regimento interno as separa. Nós não podemos, a todos os instantes, ter que justificar as OJs ou ter que
afastar a OJ. Um exemplo qualquer, a baixa na carteira com a projeção de 30 dias. É uma OJ, 82, salvo engano. Nós não podemos, naquela prolação de sentença de verba rescisória, ficar discutindo a todo momento lá o juiz parar para discutir se projetou, tem que dizer que está em sintonia com a súmula. Se não projetou, tem que dizer, respeitosamente, não aplica 82, porque, nesse caso, a projeção... Eu acho que o espírito que norteou a redação desse dispositivo foi pensando, desculpem-me, mais uma vez, eu estou falando do ponto de vista, pensando na primeira instância trabalhista. Num processo com 5 ou 6 pedidos, talvez dê para encarar, mas não com processo com 50 pedidos. E com tantas OJs e com tantas súmulas que nós temos. Né? Mas ainda tem os complexos. O complexo é mais para reflexão. Acaba o prazo quádruplo para contestação do ente público, mas nós temos o Decreto-Lei 779. Né? É diferente do reexame obrigatório, porque o reexame a gente vai dizer que não acabou, mas a gente adapta à realidade dele. Esse eu acho que o TST vai ter um abacaxi para descascar, porque nós os que somos os céleres, vamos ser os únicos que vamos ter o quádruplo. Daí o projeto de lei da execução, o Júlio lembrou muito bem, e tinha um projeto de lei de um deputado Fleury, lá de São Paulo, mas que já foi arquivado, que introduzia um parágrafo único no 769 para dizer, podemos aplicar a norma mais célere, ainda que a gente tenha a norma menos célere expressamente em sentido contrário. Resolveria. No caso, não foi aprovado. Mas esse prazo quádruplo, eu acho que é uma mudança complexa para nós enfrentarmos. Por que estou insistindo? Porque a prefeitura é freguesa, não é despiciem da preocupação. O número de ações da União e do Estado, e eles lá surfando no prazo quádruplo e os outros não tendo mais. A coletivização das demandas repetitivas, vejo com bons olhos, sou defensor disso academicamente, mas sei muito bem a dificuldade que isso vai envolver nos planos econômicos, nas dispensas em massa. Praticamos isso em São Paulo, fazendo arresto coletivo, concentrando as penhoras lá no juizado de execução. O julgamento antecipado parcial do mérito, de certa maneira, nós fazemos nas verbas rescisórias. Agora, ministro, deixa eu falar sobre a desconsideração da pessoa jurídica, senão eu não vou dormir se eu não falar sobre isso. A desconsideração, eu tenho uns 5 ou 6 pensamentos da desconsideração, o seguinte. Eu não sei se foi falado aqui que a desconsideração, o incidente de desconsideração, ele inclui também incidente de declaração de grupo econômico. Foi falado? Porque nós temos grupo econômico há 70 anos, nós nunca fizemos incidente em apartado. Está escrito tanto no Senado quanto na Câmara. A necessidade de direito de defesa para o grupo econômico antes de se declarar. Está junto. O incidente de desconsideração da PJ também vale para incidente de declaração de grupo. Isso é um retrocesso se nós adotarmos. Nós temos grupo econômico no artigo 2º e nunca foi exigido que se autuasse em apartado. Outra observação é que o artigo 50 do Código Civil, a gente vem aprendendo, com a ajuda dos sábios dessa matéria, que ele não é desconsideração da pessoa jurídica, é quando há abuso do uso da pessoa jurídica. Então, se me disserem que é obrigatório o incidente, eu direi que eu não estou desconsiderando a pessoa jurídica, se for ver por este lado, porque na esfera trabalhista, nós, as pessoas jurídicas, nós sabemos que tem uma densidade menor, há uma promiscuidade muito grande entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da pessoa jurídica. É muito difícil a gente ser comparado com as grandes questões tributárias, as grandes questões das holdings, das ações cíveis. E ainda está escrito que, se a pessoa requerer na petição inicial, aí não precisa do incidente. Ora, todos vão requerer na inicial. Vai ficar um inferno a sentença trabalhista a primeira vez, já vai ter que falar a responsabilidade dos sócios. E ainda, o TST fala com muita autoridade sobre isso, porque lá está escrito também que todos os corresponsáveis têm que vir ao polo passivo na fase de conhecimento, não se podendo ventilar grupo econômico depois, só se for para reavivar a súmula 205. Depois de décadas de discussão, depois de vários cenários que nós temos de grupo econômico superveniente, fusão de bancos, esse dispositivo ele tem provavelmente uma conotação própria para a área tributária, para a área civil, até para a área penal, talvez, né? Mas nós temos uma evolução, uma construção muito sólida a esse respeito. Quem responde pelo débito é a atividade econômica, e não a PJ especificamente, né?
Eu não vou falar de execução em respeito aos demais palestrantes, mas nós temos umas novidades interessantes. A execução é o objeto do meu estudo primordial e espero que a gente consiga falar disso numa outra oportunidade. E gostaria de dizer para vocês que isso são, portanto, inquietações e a gente espera o desenvolvimento. Não tenho a convicção de que isso esteja tão pronto em novembro, talvez aí como os professores falaram, e acho que a gente vai ter que reavivar a CLT e os comentários da CLT dos anos 70, dos anos 60. Quem tiver o Coquejo Costa, o Nélio Reis, pode pegar lá que eles vão nos fazer falta, viu? Boa tarde, obrigado.